Olá, boa noite, ou bom dia, comecei bem, hein? Bom dia, sexta-feira. Bom dia, vou começar a fazer os aviõezinhos, aqui é a Val Machado, eu trabalho com diversas terapias, sou consteladora familiar, né? Facilito limpeza de entidades, limpeza de ambientes, trabalho com a desprogramação neurobiológica, com a mesa da desprogramação. Eu ajudo as pessoas a achar o seu lugar na vida, né? Então, como seria, né, vocês virem, né, fazer uma terapia comigo, né, uma terapia sistêmica, para achar o lugar de vocês. E hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares, no olhar da constelação familiar. A gente já falou sobre obesidade há um tempo atrás, eu e a Mac. Estou esperando a Mac chegar, né, pra gente começar. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a bulimia e a anorexia. Então vamos lá. Todos apostos, né? Estamos aqui para colaborar com vocês, para contribuir, né? Todos nós estamos aqui para nos curar, né? Então, vamos lá. A Mac consegue entrar, eu tenho que chamar ela. Agora, a Kelly Medeiros, né? Então, vamos lá, vamos começar a nossa live grandiosa. Opa! Olá! Opa, agora apareceu. Bom dia, lindona. O que Bom mais é dia, o que mais é possível? possível para hoje? Hã? O que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Vou até botar um filtrinho. Ah, não, isso aqui tá terrível. Tudo bem que é de inverno. Tá muito gelado. Eu tô com a estufa aqui ligadinha, esquentando, né? Porque nós estamos, sei lá hoje quantos graus está em Porto Alegre, né? Bom dia, Ai, Cláudia. nem olhei também. Bom dia, Cláudia, de novo, né? Que eu e a Cláudia a gente já se encontrou agora cedo no Clube do Livro. Ah, é. Chegou a falar alguma coisa já, Val? Eu só me apresentei, né? E agora tu pode se apresentar e a gente começa a falar um pouquinho sobre, né, o nosso assunto hoje. Porque as nossas lives, né, são sobre constelação, mas são lives rápidas, né? Todo mundo tem seus tempos, seu compromisso, né? Então nós vamos falar o que, né? Então pode se apresentar, amor. Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas, ferramentas energéticas. Constelação familiar é uma delas e hoje nossa live é sobre isso, né? É sobre constelação familiar. Essa live é uma live que a gente traz mais um transtorno alimentar, dois na verdade, né? Que é a anorexia e a bulimia. Já fizemos uma sobre obesidade, sobrepeso, que tá salva, né, nos nossos perfis. Então, qualquer coisa, vai lá nos nossos perfis ou vai no YouTube que tá lá para falar sobre isso. E o nosso intuito aqui é trazer diversas lives. A gente já vem, né, Val, de uma série de lives falando a respeito da visão sistêmica diante de situações corriqueiras, diante de até como é que a gente percebe nos filmes, né? A gente trouxe filme da Disney também para falar sobre isso, porque ninguém foge do sistema, né? Existe um sistema familiar, existe um sistema no local onde a gente trabalha, são vários sistemas interligados. E qual é o nosso objetivo aqui em trazer essas informações? É para quem não conhece, acessar um pouquinho mais disso, perceber o quanto isso influencia, né, na nossa qualidade de vida, na nossa forma de se relacionar com a gente, com o corpo, com a família, com o dinheiro, enfim, com tudo. Sim. Porque nós desenvolvemos um trabalho que é o Constela Ação. O que é o Constela Ação? Para quem não conhece ainda, são grupos onde a gente constela os integrantes do grupo e junto com essa constelação a gente faz uma liberação de ancestralidade. Então a gente está com o nosso terceiro grupo, que inicia dia 9 de julho, né, Val? Não, dia 11 Caso de julho.
11 de 11 julho. de julho. Isso. 11 de julho, uma terça-feira, né? Não, Isso. segunda. Olha, Uma eu bem perdida no segunda-feira. tempo. 11 de julho, uma segunda-feira. Né? Então a gente tem. Depois eu vou deixar tu falar um pouquinho disso, né, Val? Mas só Sim. para já informar as pessoas. Existe essa possibilidade de entrar no grupo, ser constelado, fazer a sua liberação da ancestralidade que aparece ali no campo quântico em grupo, né? Então todo mundo, de certa forma, que está no grupo vai ter a sua constelação com o tema específico que escolhe e também vai participar da constelação de todos os envolvidos. Bom Bom dia, dia, Andresa. Andresa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E também eu e a Val, a gente, para quem de repente não se sente confortável e na permissão de ir para o grupo, a gente também presta, né, esse atendimento individual, né, Val? Sim. Aí é só entrar em contato com a gente, que nós duas, a gente faz isso. Eu tenho uma forma de constelar, a Val tem outra técnica, e a gente une as nossas técnicas para constelar e depois fazer essa liberação de ancestralidade ou facilitação de entidade, enfim. Termos diferentes para o mesmo objetivo, né? Fala um pouquinho, de repente, antes da gente entrar no tema, Val. Não, eu só vou explicar aí. Eu trabalho com a constelação individual, né? Que eu trabalho com bonequinhos, né? E aí ali a gente abre o campo, né? Então aí a gente monta o campo, a pessoa escolhe um tema, um assunto. Aí a partir daquele tema eu faço algumas perguntas, aí a gente monta o campo. E aí a gente vai fazendo a liberação. No início a gente fazia a primeira constelação e depois a liberação. Aí depois a gente percebeu, né, que durante o caminho que já era necessário fazer durante o caminho a liberação dos ancestrais, né? Por quê? Porque eles estão sofridos, né? Porque eles percebem que né, o descendente deles não está feliz, né, com a situação, né, que está vivendo. Então ele quer resolver aquilo logo, né? E enquanto ele não sente, né, que ele foi reconhecido, que ele foi visto, né? Ele não consegue, né, ir para outro lugar, né? Então, para seguir em frente, né, para outras escolhas, né, que são possíveis. Então, aí a gente começou a trabalhar junto, né? Então, tem sido bem grandioso o nosso trabalho, né? As pessoas que já participaram, né, ficaram, né, tiveram grandes curas, né? Porque como é que a gente faz a cura? A gente primeiro tem que identificar a dor da pessoa, né? Vamos identificar a dor. Aí a gente vai limpar aquela dor, né? Vai trazer, né, a visão, vai limpar a dor para a pessoa Vai poder seguir em ressignificar, frente, né? Ressignificar, né? Para a pessoa poder reprogramar o futuro dela, né? Então, é um trabalho bem grandioso. E assim, ó, eu acho legal a gente trazer em grupo, né? Só para terminar. Se as pessoas fazem grupo, as outras pessoas que estão ali, não é por acaso que aquelas pessoas escolher, né? Estão aquele campo grupo, se forma. Né? Então, é um campo que tem as mesmas dores, né? Que aí, tipo, aconteceu coisas bem incríveis, né? Tipo, era a constelação da outra, e aí uma diz, eu me reconheci com o meu avô também, parece que o meu avô também, né? Também teve sentido para ela. Então, isso aí tudo significa que as pessoas ali não estão ali por acaso, né? A gente forma uma egrégora, né? Eu acho legal trazer também que tipo, teve uma pessoa do outro grupo nosso que disse também assim, ó, a minha constelação na hora não fez tanto sentido, mas a constelação da fulana fez muito sentido para mim. É porque às vezes a pessoa que tá ali constelando, ela tá tão cheia de emoção, tão cheia de sentimento, né? Tá tão envolvida naquilo que nem percebe com tanta clareza as movimentações que acontecem. E aí, às vezes, quando tu tá mais participando, mas mais na neutralidade, tu consegue acessar mais. Então, é muito grandioso o trabalho feito em grupo, né? A egrégora que se forma, como a Val falou. A Cláudia, que tá aqui, já participou, né, desse grupo de constelação nosso e disse que realmente é muito bom. Gratidão, Cláudia, recebemos. A gente percebe, eu acho que também faz parte, né, de incluir, de ser visto. A gente percebe o quanto esse trabalho que a gente está desenvolvendo, ele é um trabalho bem original, né? Tanto que ele foi se mudando, foi se modificando conforme a gente foi criando experiência com os grupos. Porque no primeiro momento, como a Val disse, a gente fazia constelação e no final fazia liberação. Aí a gente foi percebendo
que muitas vezes, ao liberar a ancestralidade presente ali, ficava mais fácil para a pessoa que estava sendo constelada perceber o seu lugar, né? Perceber o que estava fora de lugar. Sim. Porque também a Cláudia falando ali, ó, me identifiquei muito com a minha e com as demais do grupo. É isso aí. É para todos, né? O campo não se forma à toa, como a Val falou. E o mais legal disso tudo, de trabalhar com a constelação, é que quando tu vai para uma constelação, tu percebe a tua responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. Tipo, as coisas não acontecem por acaso na vida da gente. Tudo tem uma razão, né? E quando a gente se liberta, a gente muda a trajetória de quem vem depois da gente. Agora, enquanto a gente ficar dentro daquele padrão, naquela repetição, a gente acaba transmitindo, né, dos nossos antepassados para a nossa linhagem futura. Então, além de tudo, além de tu te beneficiar, tu acaba beneficiando todo mundo, né? Verdade, verdade. Isso é uma verdade. Bora lá, Val? Vamos lá. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre transtornos alimentares, né? A gente já falou sobre obesidade, né? Sobre as características, né? Da pessoa, né? De querer esconder, né? O corpo, né? E, né? Se tornar obeso. E hoje nós trouxemos um pouquinho sobre anorexia e bulimia, né? Então, o que a anorexia, né? Diz, né? Existe, né, uma dinâmica inconsciente, né, que a pessoa quer morrer no lugar de alguém, né? Então, quando a pessoa, né, tem essa questão, ela está morrendo, né, por você, pode ser pela mãe, pelo pai, ou por um ancestral, né? Por você, né, eu desisto de viver, né? Então, essa seria, né, a questão da anorexia, né? Não sei se quer fazer algum comentário sobre isso também, anorexia. Sim, enquanto você estava falando aqui, eu estava enviando aviõezinhos para que mais pessoas entrem na live. Então, pessoal, se vocês acham que podem contribuir com alguém que está com alguma desordem, por favor, né? Enviem aviãozinhos também. Comentem, deem like, porque isso aumenta a entrega dessa live para mais pessoas. Pode ser que contribua com alguém que está aí depressivo, ou que está nesse estado de compulsão alimentar ou de anorexia. Sim, Val. E outra coisa, Chegou, a pessoa quando constela, isso não é fechado, só isso, né? Quando constela vai aparecer o que é no campo, né? Por isso que é importante constelar, né? Não ficar só nos achismos, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, né? Por isso que a gente está chamando vocês para fazer uma constelação, né? E se conseguirem fazer nesse grupo com a liberação dos ancestrais, de repente tu tá conectado com um ancestral lá atrás, né? Que teve alguma disfunção, algum problema, né? Que pode não ser alimentar, mas que para ti refletiu, né? No alimentar. Pode falar, Mati, não vou te cortar. Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que dizer o seguinte, né? Anorexia ou bulimia é doença. Então, tudo que a gente trouxer aqui é como complemento para facilitar o processo de cura. Não estamos aqui, então, assim, em nenhum momento a gente está dizendo aqui que isso substitui tratamento médico. Exatamente. Ou psiquiátrico. Não vai parar de tomar remédio por causa disso, né? A gente continua, né? Mesmo uma depressão, a pessoa que tem depressão vai continuar fazendo seu tratamento com médico. Então, né? Ou seja, constelação familiar não substitui tratamento médico, né? O que a gente traz são formas de olhar. E como a Val falou, a gente está trazendo aqui generalizado, a gente não está constelando ninguém. Então, são pontos de vista do Bert Helling, principalmente, que é o pai da constelação, e nos quais a gente acredita também, né, Val? Então, falar em anorexia... ele fez diversas constelações e viu a repetição do fato, né? Então, quando ele escreveu o livro, ele já tinha visto isso inúmeras vezes, né? Então, tipo, não saiu do nada, é uma pesquisa, é um estudo, né? E assim, ó, antes de eu entrar na teoria, eu vou dar exemplos de constelação, né? Já teve mulheres, por exemplo, que viraram anoréxicas por lá na infância, por exemplo, ouvir do pai assim, ai, a menininha do pai tá crescendo, que pena, vou perder a minha filha. Exatamente. E aí, né, pega essa informação, sim, no inconsciente, mal confundida, né?
Porque lá, quando tu E é pequenininha, tu é começa inconsciente, né? Tu tem um inconsciente. e aí começa a emagrecer para ficar pequenininha, para não deixar, para que o pai não se perca dela. Então, olha que profundidade nisso. Já houve constelações, por exemplo, um outro exemplo de constelação, que a mãe sofreu o aborto do filho mais velho e ficou numa depressão profunda. E aí, a filha, para honrar essa mãe, sem saber, inconsciente, entra numa depressão através, né? Porque a depressão nada mais é do que querer deixar a vida, né? Sim. E aí, o que é a anorexia? Como a Val falou, também essa característica de parar de Deixar a comer, vida sem a e nutrição a gente morrer não no vive. lugar de alguém, né? Por você eu Então, morro, né? olha como, só nesses dois exemplos, vocês veem que existe um leque de possibilidades para cada doença, diagnóstico ou sintoma. E agora, então, deixando esses, para vocês verem como é muito subjetivo, que cada caso é um caso, falando um pouquinho a respeito da anorexia na visão da nutrição, né? Qualquer transtorno obsessivo, ele passa pela mãe. Transtorno alimentar, aliás, não obsessivo, transtorno alimentar passa pela mãe. Porque, como a gente já falou aqui, a Val já falou, eu já falei também, a mãe, a primeira nutrição é pela mãe, né? É o sangue que nutre no ventre, é o mamar que sai do peito da mãe, ou é o gesto de acolher e receber a mamadeira da mãe ou daquela pessoa que representa. Então, sempre quando a gente fala em anorexia ou em bulimia, é interessante olhar para a relação com a mãe, olhar para a relação da ancestralidade. E a anorexia, muitas vezes, é essa questão assim, ó, tipo, eu não quero, por exemplo, daí trazendo para um outro fator. Tá, eu tenho uma mãe muito intensa, por exemplo, muito simbiótica e que ela é espaçosa, ela é grande demais. Então, com a anorexia, eu vou me diminuindo. Então, esse também é um ponto de vista da anorexia. Não sei se tu quer complementar alguma coisa nesse sentido, Val. Não, da anorexia, acho que não. Eu vou falar um pouquinho agora da bulimia, né? Antes de tu pular para a bulimia, então eu quero trazer mais um ponto de vista da anorexia, que daí depois a gente vai para a bulimia. Outra coisa que é bem legal da gente olhar é como que tá o feminino dessa mulher anoréxica, tá? Porque tem tudo a ver com a mãe de novo, com a ancestralidade da parte da mãe, com o clã feminino de qual ela veio. E assim, ó, a mulher anoréxica, ela não tem curvas, ela é reta, ela é esguia. E como é um corpo feminino, né? Falando um pouquinho dessa questão também da psicologia somática, né? Um corpo feminino, ele é ondulado, né? Tem os seios, conforme chegou ali na adolescência, e é bem onde começa a aparecer a anorexia, é mais comum em mulheres, isso aí tem pesquisa falando, a anorexia é mais comum em mulheres, muito mais do que em homens, e começa a aparecer, gente, eu tô falando de média, tá? Sim. Existem exceções, mas começa a surgir quando começa a aparecer a sexualidade na adolescência. Então, também, às vezes, a pessoa que tem anorexia, é interessante olhar para ver como está o seu feminino. Normalmente, mulheres com o feminino muito ferido acabam se tornando, buscando ser retas, né? Ser esse corpo sem muita massa, sem muita onda. Por quê? Porque daí ela foge do que seria um corpo feminino, né? Obrigado, Val. Pode Legal, falar. e falando sobre isso, né? Eu tenho até uma live aí no meu Instagram, né? Que eu falo sobre feminino ferido, né? São 10 feridas e uma delas é isso, a pessoa não. A pessoa perde a feminilidade, né? E isso tudo é por relação a uma ancestralidade, né? De dor, né? Porque as mulheres sofreram muito, né? Tiveram várias coisas. Casaram muito meninas, né? Às vezes, sei lá, 11, 12 anos, as mulheres antigamente casavam, né? Então, tipo, ainda era uma criança e casava com um homem mais velho, né? Então, e quantas vezes elas se sentiram agredidas ou até abusadas, né? Porque eram crianças, né? Eu considero que uma pessoa de 11, 12 anos ainda é uma criança, né? Então, Sim. é uma forma, né? Então, olha quantas dores, né? Então, isso aí E é legal, vem Val. nas gerações passadas, né? E sem contar, né?
índios, africanas, né, que tem na nossa ancestralidade, que sofreram vários diversos tipos de abuso, né? Então tá lá E é atrás, né, legal. às vezes as nossas questões, né? E aí é legal a gente usar junto no nosso trabalho essa liberação da ancestralidade, porque muitas vezes essa anorexia que está se apresentando em quem está aqui no presente é uma anorexia de um abuso sexual que alguém da família sofreu em outra vida. É muito louco isso, mas é real. Ou daqui a pouco teve um abusador nessa família que foi excluído, Sim. né? Então a anorexia se apresenta para que isso seja de alguma forma incluído no sistema, porque a gente já falou aqui que todos têm que ser incluídos para o sistema funcionar, né? Exatamente. É uma forma de pertencimento, né? E aí a bulimia, né? A bulimia, o que que diz, né? A mãe pode, por exemplo, dizer ao filho: o que vem do seu pai não tem nenhum valor, você tem que tomar só de mim. Então, esse tipo de bulimia só se cura quando o filho conseguir internamente receber a comida dos seus pais, sobretudo do pai, né? Por quê? Porque a mãe não dá o espaço para a pessoa caminhar, para a pessoa caminhar para o pai, né? E tem uma figura, né, que teve bulimia, que é uma figura muito famosa, né? Que é a princesa Diana, né? Não sei se vocês chegaram a ver tem a Seriado. série, né, da Rainha Elizabeth no Netflix e uma temporada que aparece a Diana, né? Então aparece o caso de bulimia dela, né? Que ela sempre E, ela tinha depressão, né? Tinha vários problemas e ela tava tudo que ela comia, ela ia pro banheiro e ficava horas lá vomitando, né? E aí até eu fui e a fundo. Bom, vou deixar tu falar e depois eu vou dizer um pouco sobre a família da Diana, né? Como é que eram os pais da Diana. eu ia te dizer para deixar falar um pouquinho para depois tu entrar nisso, e eu quero trazer um outro ponto de vista também, que aí não é só sobre a família, mas o quanto a família mal resolvida gera uma outra família parecida com a sua de origem. Sim, E aí, falar em bulimia, né? A Val trouxe esse. Por isso que é legal esse trabalho em conjunto, porque a gente vai vendo vários pontos de vista de uma mesma coisa. A Val trouxe essa questão do pai, né? Da mãe que não deixa. Porque o amor do pai sempre passa pela mãe. Se a mãe deixa passar e a entrega mãe é para o os seus primeiro filhos, amor, né? Porque deu a vida, né? Aí depois a mãe tem que dar a passagem para te chegar no pai. Se a mãe não deixa tu chegar no pai, tu nunca chega no pai, né? Tu fica só ali no e é ambiente da tão mãe. interessante. E é tão interessante, né, que se vocês forem ver no início, quando a criança é bebezinho, como é que se fala, né? É o mamá. Mamá, olha só o radical que vem de mãe. Coincidência será ou sincronicidade? E depois, quando a criança fica um pouquinho maior, que ela começa a comer no pratinho, o que que a gente diz? Vem papá. Então, essas questões, né? Primeiro mãe, depois o pai. Gostei dessa visão da Val, não tinha pensado por esse lado, e eu trouxe uma outra visão da bulimia, que é a visão, assim, ó, que tem a ver também, né? Mas olhando muito, eu gosto muito de olhar para o lado materno por causa desse meu trabalho com o feminino, e o feminino ferido tem tudo a ver com o clã feminino da família, né? Com a ancestralidade materna. Então, assim, ó, o que que acontece muitas vezes? A mãe, que é muito narcisista, uma mãe que tem uma simbiose com essa filha, e a gente sabe que a simbiose com a filha vem porque assim ela aprendeu da mãe dela, né? Ela às vezes ela toma posse daquela filha, ela não quer deixar essa filha crescer, não quer deixar essa filha ir para a vida. E essa filha, para não sair do papel de boazinha, para continuar pertencendo à sua mãe, que a gente sabe que existe uma das leis, né, da constelação é o pertencimento, para pertencer a essa mãe, para continuar sendo olhada, vista por essa mãe, ela vai recebendo todo esse excesso da mãe, né? Essa mãe em excesso, ela recebe, recebe, recebe. Só que o corpo grita que não aguenta mais tanto excesso de mãe. E o que que ela faz? Ela vomita a comida. E ao vomitar a comida é como se ela estivesse dizendo: chega, mãe, eu já estou nutrida demais de ti. E, e isso acontece, daí eu fui pesquisar um pouco a mais essa questão das mulheres, por exemplo, que estão grávidas e vomitam demais. Porque, ok, tem mulheres que passam pelaquela fase do vômito, né? Mas tem mulheres que passam 9 meses vomitando.
E o que que é isso? É porque quando a mulher está grávida, vem muito forte esse arquétipo da mãe. E aí, o que que ela faz? Ela começa a vomitar. É como se fosse demais para ela, é como se ela não fosse dar conta de ser mãe também, porque ela já tem um excesso de mãe. Então ela vomita, né? E aí eu aproveito para falar que pessoas, por exemplo, que a mãe passou por fome ou que vomitou demais na gravidez, que teve muitos momentos de não se alimentar, são pessoas que normalmente é aquela que diz assim, bah, só de olhar eu engordo. Porque o que aconteceu quando estava lá na barriga, era poucos os momentos que tu conseguia nutrição, né? Porque a mãe passava vomitando. Então, quando entrava algum alimento, tu tinha que segurar aquilo. E a gente é instintivo. Então, o que que acontece? Tu já nasce com esse padrão de comer além, né? Então, qualquer coisa que tu encontra, tu come. Só essa curiosidade, assim, voltada, porque tem a ver com transtorno alimentar e tem a ver com constelação familiar, né? Pode trazer da rainha, Val, Então, que ia a falar. Dayana, né, só para, né, elencar, né, os pais, né? Os pais dela, né, primeiro o pai, né? O pai, ele foi noivo antes de casar com a mãe dela, ele foi noivo de uma dama de companhia da princesa Margarete, né? E aí o pai dele não deixou ele casar com ela porque ela era uma dama de companhia, né? Então aí ele casou com a mãe da Dayana, né? Tiveram 5 filhos. O terceiro filho faleceu, a Dayana era a quarta filha. Então, poderia ela também estar conectada com essa noiva, né, que foi excluída, né, do sistema, né, que não pôde casar, né, porque por função de como eles lidavam com as coisas, né, podia estar conectado com o irmão que morreu, né, isso é a primeira coisa. Aí depois disso, o que aconteceu? A mãe da Diana foi para a Austrália e conheceu outro cara, e aí ela pegou e largou o pai da Diana, né, e aí ela acabou casando com esse outro cara. E ela perdeu a guarda das filhas, né? E olha quem foi depor lá no julgamento para decidir se ela ia ficar com as filhas. A mãe dela. Quer dizer que a avó da Diana, né? Que é a mãe da Diana, que foi lá e depôs contra a filha, né? Então, olha quanto Uau! emaranhado, né? Isso aí. E olha E, quanta falta a Diana se criou da mãe, né? Porque ela morava com o pai, né? Porque a mãe foi embora, né? E não pôde ficar com a guarda dos filhos. Então, e olha que olha, interessante, eu acho que a gente tem que aproveitar, trouxe muita riqueza aí nessa tem tua um monte, pesquisa. né, de historinhas, né? Aí Olha, isso aí daria dá mais para uma live, elencar né? várias coisas que, né? Claro que se a gente Porque pegasse a princesa Diana e fosse constelar, a gente, né, iria ver, né? olha só também uma questão aí, de novo a relação da mãe, como isso é forte, né? Porque o Sim. que que aconteceu com a Diana? A Diana não casou também com um homem que não queria casar com ela, tinha um relacionamento com uma Com uma pessoa que outra não era bem pessoa, vista né? pela rainha. Sim. E aí, E eles olha não só deixaram ele casar com essa mulher e ele casou com a Diana, né? Então, olha. então a mãe é de novo ela repetindo um padrão, né, que veio do clã da ancestralidade dela. É muita coisa. Aí vocês vão dizer assim pra gente, pá, então não tem o que fazer, porque todos os caminhos levam a mãe, pai e sistema. Sim, gente. Tem o que fazer. Só que Tem que todos os liberar, né? caminhos, Tu tem muito que do que a constelar e gente. curar isso, né? Quando tu curar essa dor, tu vai conseguir seguir pro futuro, né? Essa é a E o mais grande. legal, tu vai libertar a tua linhagem futura de tudo isso. Sim. Agora, quando tu não olha para isso, o que que acontece? Anorexia, bulimia, obesidade, depressão, N coisas, relacionamentos mal sucedidos que poderiam ter dado certo, né? Enfim, A tem como mudar, prosperidade mas é não vem, preciso a ser abundância olhado. não vem, o trabalho, tu não tem um trabalho que tu goste, né? Tu trabalha numa coisa que ou tu perde o trabalho, né? Então, tu não é E feliz, Val, né? achei muito legal essa riqueza, né, de trazer o exemplo da Daiane. E outra coisa que tu falando me veio muito forte, e ela acabou indo para dentro de um lugar onde tem uma rainha, né? A falta da Tipo, ela mãe, já né? tinha. E E a aí, assim, ó, rainha a era uma pessoa rainha, dura e não era, né? Ela nunca foi uma mãe, assim, né, para os filhos dela, né? Ela era, em primeiro lugar, era ser a rainha, né? o governo, né? É aquela história, para ser uma rainha, no arquétipo da rainha fala muito sobre isso.
para tu ser uma rainha, tu tem que abrir mão de algumas coisas. A rainha sabe disso, né? E aí o que eu vejo é o seguinte, quem assistiu o seriado, que for assistir, é muito legal de ver pela visão sistêmica esse seriado. Sempre que ela tinha que passar por alguma coisa, de aceitar alguma coisa que vinha de cima, que vinha da rainha, ou do próprio príncipe, que ele, tipo, chegou o momento que ele, no seriado mostra isso, né? Que ele meio que, tipo, ignorava ela. Ela ia pro quarto, comia, 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 né, os doces e depois provocava o vômito. Ou seja, de novo a questão da rainha, que também tem a ver com o arquétipo da mãe, né? É alguém que tem na hierarquia que vem antes e que ela era tanto aquilo para ela ter que digerir que ela acabava vomitando, né? Então, eu acho que é isso, assim. Não sei se tu quer trazer mais alguma coisa ou a gente já pode dar o nosso recado final, Val. Como é que Eu tá acho teu que é tempo? isso, né? Eu acho que nós já trouxemos bastante, né, informações. É claro que a gente tá falando, né, sobre a ótica de que a gente está fora, né? Quando a gente abre um campo sistêmico, vai aparecer qual é, né, a situação ali, né? Então, por isso, a gente diz, né, que é importante vocês constelarem, né? Não vai dizer, é isso, é aquilo, é aquele outro, né? Essa semana eu E fiz uma vivência sistêmica também sobre ancestralidade, que a gente foi curar as feridas, né, do feminino em 10 gerações, né? Então a gente fez um trabalho hiper, né, legal, né? A Vilma participou também, que foi curar lá teve gente que curou na 10ª geração, né? Então foi bem legal. E E, não só participar de vivências, porque na vivência a gente vai ali e faz uma coisa para um grupo em geral, né? Mesmo que ali cada um fez a sua, né? Que eu possibilitei que cada uma fizesse a sua. Mas quando a gente vai constelar individualmente, a gente vai conseguir olhar para a sua questão, né? O que precisa curar, né? Então, por aprofunda, né? isso que a gente convida vocês para fazer essa constelação e com a liberação da ancestralidade, que os ancestrais também estão ali, né? E eles querem mostrar, eles precisam, né, que a gente olhe para eles e veja que eles pertencem, né? Que eles fazem parte. E, e assim, gente, quando a gente fala nesses transtornos alimentares, como a gente já falou no início, constelação não isenta tratamento médico. Só que muitas vezes, o que que a constelação faz, ou as ferramentas, porque existe muita ferramenta para trabalhar com isso, né? Tem muito processo corporal que dá para utilizar também para trabalhar essas questões. Mas o que que é legal de trazer aqui? Incluir a doença no tratamento. Porque o que que acontece? Muita gente que sofre de anorexia, Mas bulimia, qualquer exclusão que tu faz, né? A depressão, qualquer coisa que tu exclui, vai ficar ali até que obesidade, seja visto, né? isso é o corpo sinalizando algo, né? O nosso corpo ele tem uma consciência. A gente convida, né, e sugere olhar para o que está gerando isso. Só que para isso a gente tem que olhar para a bulimia, a gente tem que olhar para a anorexia, tem que olhar para a obesidade e a partir dali buscar a raiz do que, porque aquilo ali na verdade é uma consequência de um outro algo, né, Val? Sim, exatamente. Então, e é muito comum, né, esse tipo de compulsão alimentar, transtorno alimentar, é muito comum ser que elas escondem, né? A mulher, a jovem mulher, ela esconde isso, ela faz de tudo para esconder. Exatamente. E isso tem que ser tratado de uma forma sem julgamento, séria, incluindo a doença. Porque a doença nada mais é do que uma sinalização de que algo está errado no sistema, né? Exatamente, né? E quando a gente monta um campo, né? Digamos, a gente vai montar um campo para, sei lá, para bulimia, a gente vai colocar ali a bulimia, né? Vai escolher um objeto para colocar a bulimia. Daqui a um pouquinho, a gente vai tirar a bulimia dali e vai colocar uma pessoa, um ancestral que está ali, né? Porque a gente vai perceber qual é o ancestral que está faltando ali, que não está sendo incluído, né? Então. Por isso que só na constelação para a gente saber, né, realmente, né, porque o campo sistêmico, né, é poderoso, é ele que vai nos mostrar o que precisa fazer, o que precisa curar, o que vai curar ali.
Ô, Val, eu já tenho uma sugestão para nossa terceira live. Vê se é leve para ti. Vamos ver se o pessoal aí também comenta se acha interessante. Existe mais dois transtornos ligados à alimentação e ligados à mãe, que eu não vou saber dizer o nome desses transtornos, tá? Mas eu vou falar um pouquinho do que eles significam. Um dos transtornos é quem faz uma alimentação extremamente saudável. Aquela pessoa que tem compulsão em fazer uma alimentação extremamente saudável. E o outro transtorno é aquela pessoa que vive dentro da academia fazendo exercício. A vida dela é para isso. Então, são excessos, né? Alimentação saudável em excesso é transtorno. Todos os excessos são os são excessos. saudáveis, né? Então, eu acho que são transtornos, né? Todos os excessos são transtornos, né? Compulsão, isso, a gente... Tem uma live já nossa falando sobre a compulsão alimentar. Sobre compulsão. E a gente aí vai chegar agora... Ali a gente trouxe a compulsão também. Mas a compulsão ainda tem mais um quesito relacionamento pai que a gente pode abordar mais adiante. Só que eu acho legal a gente continuar com essas lives para encerrar esse bloco, né, mãe, né? Assunto, né? Exatamente. Então, eu acho que na sexta-feira que vem, né, Val, a gente podia falar sobre esses outros dois transtornos, que é o quem só come coisas saudáveis, naturais, em excesso, assim, que vive só para isso. Tá, que às vezes deixa de conviver com as outras pessoas por causa de questões para não sair dessa coisa saudável. E junto a gente pode entrar também com essa coisa do atividade física em excesso. Pessoa que vive só para atividade física, né? Que às vezes deixa de se relacionar para estar dentro de uma academia. Isso também tem a ver com... Tem o mesmo viés, assim, da relação com a mãe. Eu acho que a gente pode trazer sobre isso, né, Val? Tá certo. Então, na próxima sexta-feira, 8 e um pouquinho, tipo 8h10, 8h15, a gente começa, né? Porque a gente tem, né, os compromissos, né? E foi um dia que a gente conseguiu se organizar, eu e a Mac, para a gente poder fazer as nossas lives, né? E entregar, fazer essas entregas para sobre constelação, né? Que sim. tem outros assuntos, gente, né, sobre constelação. Quem tá aqui, ou quem for assistir depois, que conhece alguém com um transtorno alimentar, com desses que a gente falou, anorexia, bulimia, obesidade, entrega essa live. Tem a outra live que a gente fez sobre a obesidade, sobre o sobrepeso. Entrega esse material. Pode ser uma imensa contribuição que tu vai estar fazendo, que vai ser a chave que vai mudar a vida das outras pessoas. Então, verdade. se tu não sofre disso, mas conhece alguém, vai lá, entrega para essas pessoas, né? Porque isso pode ser uma imensa contribuição. A Vilma dizendo que vai compartilhar. Então tá, gratidão, Val, por mais esse momento, né? De muita troca. Gratidão a quem tá aqui presente e até sexta-feira que vem, então. Eu não lembro dos termos, tá? Pequei nisso, mas quando eu comecei a me aprofundar para falar um pouquinho mais sobre essa questão do vômito, eu encontrei essas outras duas vertentes também de transtorno vinculados a peso, a mãe. Com certeza. Vamos falar assim. Então tá, tchau, beijão. Beijo, gente. Até a próxima. Até mais. Até.